Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e hoje a resenha nós vamos falar sobre esvaziamento no culto, a dificuldade do retorno dos membros ao culto. Esse é um assunto interessante que talvez esteja acontecendo não apenas na Bahia, mas em todos os lugares. Gostou do assunto? Ficou interessado? Então vem você também para a resenha. Estamos de volta para falar a respeito desse assunto do esvaziamento, da dificuldade do retorno da pandemia. A pandemia não acabou ainda, é verdade, mas há uma dificuldade dos membros a voltarem a cultuar presencialmente. Eu quero aqui trazer meu amigo Riedson Filho. Venha. Seja bem-vindo ao Resenha da Fé. Riedson é alguém importante na denominação. Talvez você que esteja assistindo conhece. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Esse jovem pastor. É assim? É jovem pastor? A vida toda, meu irmão. A vida toda. Olha a carinha desse rapaz. Mas não se engane, não se engane. É um grande homem, é um grande pastor, firme nas suas convicções. Ele é terceiro vice-presidente da Ordem dos Pastores do Brasil. É também o primeiro vice-presidente da Convenção Batista Baiana. Olha, é muito caro para um homem assim, né? Tão jovem. Riedson, seja muito bem-vindo, é um prazer, é um privilégio para o Resenha da Fé estar recebendo ele, que vai ser sócio, já assinamos aqui os contratos, é sócio do canal Resenha da Fé, vai estar conosco fazendo uma série aí de gravações, de episódios, tem assuntos interessantes. Eu vou adiantar aqui, viu, Riedson? Predestinação, te interessa? Perda da salvação, é um assunto interessante? Então fique ligado que Riedson vai estar fazendo aqui uma série teológica, doutrinária. E hoje nós vamos falar a respeito desse assunto, dessa dificuldade, Riedson. A pandemia não acabou, nós sabemos disso, mas ainda a gente percebe nas igrejas, a gente vê pastores reclamando, olha, a minha membresia não retornou ao culto público. E é esse assunto que nós vamos falar hoje. Tá certo, meu irmão. Prazer estar aqui, prazer poder participar, contribuir com esse programa. Uma bênção, né? Estar com os irmãos. E esse é, de fato, um problema que se acentuou agora. Mas ele é um problema que ele já encontra aí um lastro um pouquinho antes da pandemia. A gente já pode ter percebido isso de uma forma mais concentrada nas igrejas históricas mais antigas, né? Esse esvaziamento do espaço de culto, do ambiente de culto e várias alternativas que têm sido planejadas ou tentadas para atrair as pessoas. Isso vem acontecendo e com a pandemia a gente teve um esvaziamento maior, porque uma coisa que é interessante da gente observar é que o ser humano ele age de acordo com seus hábitos, né? E os hábitos eles são modificados ao longo do tempo por algumas experiências. Algumas pessoas falam que 6 meses você gera um hábito permanente, ou 3 meses você gera um hábito permanente. Agora imagina que a gente ficou 1 ano com o hábito de estar em casa, né? No sofá, sentado com controle, assistindo ali talvez uma transmissão do culto. Nós já vamos falar a respeito da transmissão ou do culto. Coisa do gênero. Então criou-se um hábito muito cômodo, que se alinha perfeitamente com a sociedade que a gente vive, algumas características sociais como o individualismo, faz parte da nossa sociedade e isso há outros problemas que eu creio que são muito mais profundos, mas essas coisas acabam de alguma maneira contribuindo para que a gente deixe de cumprir lá Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar como é costume de alguns, ainda mais quando percebemos que o tempo se aproxima. Se aproxima o tempo do Senhor. Agora, esse assunto é bastante complexo, mas eu queria fatiar ele, né? Dividir para que fique bem claro para quem está nos acompanhando. Falando em acompanhando, você já se inscreveu? Não? Então se inscreva, meu irmão. Acione lá os sininhos, porque você vai ter muitos outros episódios para tratar também desse assunto. Pastor Riedson, alguns pastores, na sua fala, eles destacam e evidenciam, talvez a palavra seria culpam, a pandemia por esse esvaziamento. Alguns dizem assim, não, antes da pandemia a igreja até estava bem cheia, as pessoas vinham. Mas o que você está dizendo aqui é que a pessoa acaba acostumando. Claro que é mais cômodo, isso não tenha dúvida, que ficar em casa é melhor, né?
E se tornou quase que agora, você veja que as empresas estão adotando, e inclusive já há reportagens e tal, que elas não vão retornar. Algumas não vão retornar porque entenderam que é mais produtivo, mais cômodo ou mais econômico manter o funcionário em casa. Bom, a questão toda é essa dificuldade de congregar, essa dificuldade de estar no culto presencial, ela de fato é algo novo em função da pandemia, ou você acha que isso já, na verdade, já estava se arrastando e a pandemia apenas evidenciou ou agravou ainda mais? Eu acho que, mais ou menos, a gente pode usar uma metáfora aqui. Alguém, de repente, começa a ficar cansado, sonolento. Um dia essa pessoa fica sem força para nada. Ela vai lá no hospital e ela descobre que ela tem algo muito mais grave, que era muito anterior até a fadiga. Por exemplo, a gente tem um amigo e ele me dizia assim que às vezes ele ia pregar e ele sentia cansaço no final do culto. Aí um dia ele passou mal depois de pregar. Não era mais cansaço, ele passou mal. Quando ele chegou no hospital, ele estava com um problema crônico no coração, já antigo. Só que pregar acabou estimulando que esses sintomas se tornassem mais acelerados. Talvez se ele não pregasse, não fizesse o esforço físico da pregação, ele ia infartar e morrer, né? Ele ia ter um piripaque, morrer em casa, talvez até dormindo, ele passasse mal e morresse em casa. Então, o que eu entendo é que a pandemia, ela intensificou processos que já eram existentes, anteriores, né? Falando do nosso nicho batista, né? Vamos falar da nossa casa. Pronto. Então, quando a gente pensa sobre esse nicho batista, nossas igrejas claramente vêm sofrendo que isso aqui vai ser problemático. Não, isso que eu vou dizer vai ser problemático, mas uma influência do neopentecostalismo. Né? E essa influência é uma influência estrutural nas nossas igrejas. Talvez muitas igrejas nossas digam assim, não, nós não temos nada a ver com o neopentecostalismo, nós somos contra os movimentos neopentecostais, mas estruturalmente nossas igrejas estão se tornando, de alguma maneira, neopentecostais. Em que sentido? Né? Eu ia pedir logo um exemplo. Em que sentido? Para fazer uma avaliação. Você que está assistindo já vai se avaliar aí. Um dos pontos basilares da nossa visão batista de igreja, nossa cosmovisão batista, é a membresia de igreja. Membresia pressupõe compromisso mútuo, construção coletiva. E quando a igreja se torna um ambiente profissional de prestação de serviço religioso, a membresia é esvaziada. Então, o esvaziamento da visão de membresia, dos relacionamentos múltiplos, do sacerdócio universal, porque a gente está começando a construir nas nossas igrejas púlpitos profissionais, ministérios de louvores profissionais, tudo se torna profissional, e se as pessoas não são gabaritadas o bastante, não têm formação o bastante, elas são retiradas. Tem que ser um showman, não pode ser qualquer irmão pregando. Tem que ser uma grande banda, não pode ser o cidadão que está aprendendo. Mas não é só isso. Tudo que nós fazemos, nós visamos, o argumento é bom, nós visamos fazer o melhor para Deus. Mas as consequências têm sido que nós fazemos as coisas para as pessoas. E isso fica claro até na relação que é trocada. A pessoa chega e diz assim, hoje eu não gostei do culto. Mas quem diz que você deve gostar do culto? Não é para você. O culto foi para você. Agora, você veio prestar. Veja, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Com relação às bandas, você falou aqui da questão do profissionalismo dentro das igrejas. E Edson, você... Olha a pergunta que eu vou fazer, eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer. Você concorda na contratação de cantores para tocar nas igrejas? Depende do que é essa contratação. Vamos lá, né? Pagar alguém para cantar na igreja, fazer um show, etc., eu sou totalmente contra. Certo. Né? Isso é uma coisa. Agora, se nós vamos ter pessoas na igreja que trabalharão na área da música, que vão se dedicar a isso, e a igreja vai pagar em função do tempo de dedicação, não é porque ele toca. E se ele toca, só faz um ensaio, faz parte do compromisso como membro de uma igreja doar os meus talentos. Se além de tocar, eu preciso dedicar um tempo maior à igreja, que vai me impossibilitar de trabalhar fora, em um outro ambiente, então eu sou totalmente a favor de que a igreja sim valorize e reconheça. Antigamente nós dávamos o nome disso aqui do quê? De ministro?
Lá na igreja eu não chamo de ministro de música, não. Eu Mas chamo de antigamente se diretor dizia. de música, porque diretor Olha. é melhor. Porque ministro, às vezes, é usado num sentido muito de enaltecer a pessoa, engrandecer. A gente tem que entender que um ministro é o menor. Então o nome como é? Lá é diretor de música. Você tá igual aquele... É um departamento, você tá igual não é um aquele, ministério. aquele rapaz que tem aí né, em algum canal de YouTube em que ele troca o nome da função dele. Já viu isso? Não vi, não. Bom, vamos voltar. Então, veja que eu só fiz uma abertura aqui pro louvor, pra música, porque esse é um detalhe também que é um outro assunto que nós vamos falar em outro episódio. Mas você dizia então que essa diferença da pessoa, né, do compromisso de ser membro, prossiga daí. Então, o compromisso de um membro, a pessoa que se torna membro de uma igreja, as nossas igrejas historicamente, você é pastor, já foi batizado há alguns anos, sendo batizado numa igreja batista, você recebeu um certificado que atrás tinha um pacto. É verdade. Aquele pacto inicialmente era assinado. A minha igreja é uma igreja histórica e lá na ata de fundação tem a leitura e a pactuação. E o que é aquele pacto? É um compromisso mútuo entre os membros daquela igreja, de um amparar o outro, um socorrer o outro, um ajudar o outro, de juntos sustentarem a doutrina, de juntos amarem uns aos outros, de trabalharem pelo reino de Deus, de doarem das suas vidas, dos seus recursos, etc. Hoje em dia, a pessoa é batizada na igreja para ela poder curtir o culto. Ela vai sentir alguma coisa. Ela não vai entregar alguma coisa. O culto é um ato de entrega. Ela não vai entregar, ela vai sentir alguma coisa. E se eu não sentir o que eu esperava, então o que é que está acontecendo? A relação de membresia está deixando de existir porque eu não vou cultuar, eu não vou entregar, eu não vou evangelizar. Os profissionais fazem, eu pago alguém para fazer isso. Né? Então deixou de ser uma relação de membresia onde todos são iguais. A visão da própria reforma, o sacerdócio universal que a gente traz, ela vem da reforma, não separa leigos e clérigos, todos somos leigos e clérigos ao mesmo tempo, todos somos iguais, todos temos acesso a Deus e todos juntos colaboramos para o reino de Deus. Então isso foi sendo substituído por influência do movimento neopentecostal também, por uma igreja que presta um culto, um serviço que é contagiante, que é empolgante. Às vezes, a intenção é de fazer a igreja crescer, ok? Às vezes, e é uma boa intenção que nem sempre dá certo. Às vezes, talvez eu faça porque todo mundo faz, é uma coisa comum no Brasil. Sim. Então, esse é um aspecto que vai esvaziar em algum momento a igreja. Aí vem uma pandemia dessa, onde as pessoas não podem ir lá mais consumir, elas vão encontrar um outro ambiente de consumo, porque elas foram ensinadas a consumir, não a entregar, não a adorar, não a dedicar a Deus. Então elas vão buscar um outro ambiente de consumo, esvaziamento de igrejas. Diz, né? Inclusive, que assim, Aliás, de igreja não, esvaziamento do templo da igreja. Mas assim, há um termo que se diz assim, eu vou assistir o culto. Na verdade, esse termo é um equívoco imenso. Porque não vai participar, você vai talvez assistir. Seja uma herança aí norte-americana. A ideia de assistir é de prestar um serviço. É tipo assistente. Mas aí tem outro né? sentido. Só que a gente usa assistir por causa da televisão, por causa do rádio, etc. Como verificar, como ver, não como participar do processo. Então a gente tem que mudar, assistir para prestar culto, porque a palavra talvez mais adequada seria eu vou prestar culto. A gente ia assistir culto nos anos 60. E a gente entendia que estava indo entregar alguma coisa. Como a televisão, os meios de comunicação se multiplicaram e a palavra mudou de sentido, a gente tem que mudar de palavra para que a gente mantenha o sentido. Né? Mas aí entra um outro ponto que eu queria já aproveitar antes da pergunta a gente está abordando o que faz igrejas que talvez aderiram a um novo movimento esvaziarem, mas as igrejas históricas já vêm vivendo esse esvaziamento, principalmente as antigas igrejas históricas. Olha para o Brasil inteiro, olha para nós batistas do Brasil inteiro, a maioria das igrejas que são históricas tem vivido um esvaziamento e às vezes a gente atribui isso ao culto, liturgia. Sim, porque está muito pesada. Porque é antiga, porque é pesada. E, sinceramente, eu acho que não é a liturgia, é a caricatura da liturgia. Quando a liturgia se torna uma coisa maquinal, uma coisa repetitiva, e aí ela se torna uma coisa caricaturada. Eu vou dar um exemplo da nossa igreja. Domingo de manhã a gente só canta cantor cristão, mas Deus tem mandado muita gente jovem lá na igreja.
né? Então não é o tipo de música que eu canto. É claro, a gente não canta como em 1960 se cantava. Porque hoje a gente tem instrumentos novos que entram, Sim, a gente tem uma recebe um arranjo, dinâmica, recebe talvez um- um pouco mais rápido, talvez um pouco mais alegre, talvez uma batida um pouquinho diferente, porque é o contexto nosso. Então você pode contextualizar sem perder a essência daquela característica. Agora, você disse, sua igreja é uma igreja histórica. Sua igreja é a igreja Batista Monte Gerizim. Monte Gerizim. Um abraço É aos de irmãos. Jesus que eu tô servindo lá com outros pastores. é porque o português nos leva a uns caminhos errados, né? Ok. A igreja de Jesus. Quando você fala de igreja histórica, me vem à minha cabeça, quem sabe quem está nos assistindo também tem essa ideia, daquela igreja onde não se permitia instrumentos, você falou de uma batida e tal, uma bateria, quem sabe uma guitarra, quem sabe algum instrumento. Então ali nós temos, não era nem um teclado, é um órgão. E aí fica complicado você cantar uma música do cantor cristão com muita animação, né? Quando você... Não, pense, né? Porque ele vive... Aí fica complicado. Agora, quando você tem um arranjo, quando você tem uma forma de cantar diferente, claro que isso muda completamente. Eu quero só, antes de devolver a palavra, nos cultos de quarta-feira, às quartas-feiras, a gente canta cantor cristão. E vem gente de longe para ouvir cantor cristão. Nós transmitimos e a gente percebe um aumento aí de pessoas por causa desse resgate e gente dizendo, poxa, quanto tempo que eu não ouço cantor cristão? Eu amo o cantor cristão. Então só um adendo aí favorável ao cantor cristão. Não, tem belíssimas músicas ali. Cristocêntricas, teologia experimentada pelo tempo. São músicas belas. Eu não faço uma divinização do cantor cristão. Ele é um inário, como outros inários. O único inário permanente que nós temos, esse não pode ser alterado, é o livro dos Salmos, é o Saltério. Né? Esse é o nosso inário para todos sempre, porque esse é inspirado por Deus. Os outros, eles não são inspiração direta do Deus vivo. Apesar da gente dizer assim, essa é uma música inspirada. Não é não, meu irmão. Não é inspirada. Olha não. Aí. Né? Essa é uma música que reflete a inspiração, porque a inspiração ela se deu na escritura, na palavra de Deus. Sim. Então vamos separar aí as músicas espirituais das músicas inspiradas por Deus. A gente tem esse costume de dizer, a teologia, você está inspirado hoje, né? É um vício, mas é um vício. Vamos corrigir vícios. Eu tô trabalhando isso em mim. Poxa, né? Você tá inspirado hoje. Mas o que eu penso é que falta, e aí talvez eu vou pular uma série de coisas. Falta muitas vezes vida no que a gente tá fazendo. Autenticidade. Sabe, não é se o culto é um pouco mais contemporâneo ou um pouco mais clássico, vou usar essa expressão. É se ele é autêntico. Porque se eu tô fazendo só para seguir a moda, mas não há nenhuma reflexão sobre o que eu tô fazendo, né? Alguém começou a botar a igreja de preto, todo mundo agora vai botar preto. Aí, essa onda. Aí eu boto de preto, você pergunta, mas por que tá preto? O cara não faz ideia, tá preto porque tá todo mundo botando de preto. Aí os outros também vão fazer o seguinte, não, mas tá preto porque é do diabo. Aí eu demonizo a coisa sem saber a razão dela. Então não é esse o ponto, se você vai ser mais... Cada um tem o seu gosto. Por mim, com toda sinceridade, meu irmão, a gente teria só o piano. Só lá. A gente teria só o piano. Eu acho tão bonito. Aliás, a gente já teve culto em que não tocou nenhum instrumento. E foi lindo, um culto onde a gente cantava só com a voz. O diretor de música não ficou muito feliz. Aí quando ele não ficou, quando eu disse a ele, eu fiz, meu irmão, hoje, e era uma forma de trabalhar na igreja, a gente estava vivendo um processo de repensar e Deus me deu essa luz, né? Deus fala conosco, Deus fala comigo e eu sei que ele pode falar com você, eu sei que ele fala com você, Deus fala. A gente às vezes não ouve, mas ele fala. Ele fala, com certeza. E Deus falou comigo claramente da gente ter um culto onde as nossas vozes fossem o instrumento. Aliás, é o instrumento do Novo Testamento. Sim. Paulo e Silas não tinham um violão na prisão, não tinham um teclado, não tinham nenhuma banda. Mas alta hora da madrugada, depois de levarem uma boa surra e estarem injustamente presos, eles louvavam a Deus, né? E eu avisei... Só rachou tudo, quebrou tudo, mas tudo bem. Você vê como o efeito do louvor, e Deus habita nos louvores, né? E eu chamei o diretor de música, conversei com ele e disse mesmo, meu irmão, a gente vai cantar. Era de manhã, então era cantor cristão. E vai ser sem nenhum instrumento. Vai ser no gogó.
Não, vai ser só no piano. Não, vai ser sem nada. E ele ficou, mas pastor, isso não vai dar certo. Eu falei, meu irmão, confia. Tem horas que a gente tem que falar isso. Confia, meu irmão. Segue a orientação. Faz. Se não der certo, quem vai responder sou eu, então faz. E aí a gente fez aquele culto só na voz. Deve ter ficado muito lindo, viu? E é interessante porque assim, quando terminou o culto, ele chegou no meu ouvido e fez bem assim, pastor, eu disse que não ia ficar legal. Aí beleza, desci para cumprimentar, ouvi isso dele. Desci para cumprimentar. Aliás, durante o sermão eu dei uma chapuletada, né? Eu fiz bem assim, meu irmão, eu acho que é bom a gente fazer esse choque, né? Meu irmão, você sentiu falta de instrumentos, sabe? Você sentiu desestimulado a cantar. E aí eu comecei a falar como é legal, como a gente se sente animado quando a gente tem um instrumento. E aí eu fui tocando e eu via que os olhos concordavam comigo, Sim. né? E depois de eu falar muito sobre a importância de ter instrumento para que o louvor seja uma coisa bem feita, eu fiz bem assim, mas se você só consegue louvar bem a Deus com instrumentos, você está usando uma muleta. Seu louvor não agrada a Deus. O nosso louvor tem que nascer do profundo do nosso coração. E essa era a ênfase. E qualquer coisa ao meu redor me impede de entregar o melhor louvor a Deus, então meu louvor não presta. Ele é um animal aleijado. Olha. Ele não é uma oferta agradável a Deus, né? E o sermão foi uma cacetada, mas ele me deu essa. Ele me deu essa e fez assim, pastor, não foi legal. Não ficou legal. Pronto, termina o culto, a gente tá ali cumprimentando todo mundo. E aí, a maioria das pessoas iam dizendo bem assim, pastor, algo diferente aconteceu hoje. E aí, de noite, ele veio falar bem assim, pastor, eu achei que não foi legal, mas eu acho que eu tava errado, porque... Olha... Eu ouvi muita gente pedindo para fazer de novo. Acho que a gente deve fazer de novo, né? Só que a gente não fez a segunda edição até hoje. Era aquele dia, era aquele momento, foi aquela direção. E foi importante isso. Então você entender que a igreja, ela é essa comunidade que tem que ser autêntica na sua adoração, autêntica em tudo que ela faz. Ela não faz para copiar os outros. Ela faz por direção divina. E o que a gente tem muito é cópia. E cópia mal feita. A gente tenta copiar o americano, mas a gente nem sempre é bom como eles. As músicas deles não falam a nós. Aí a gente tenta copiar alguém que faz. Busque, meu irmão. Dá uma palavra ali pra você, né? Busque, meu irmão, fazer de forma autêntica, de forma bíblica, mas de forma autêntica. Compreenda o que você está fazendo. Eu nunca colocaria a igreja de preto, porque a minha visão é que o culto é um ato colaborativo. Então, se a igreja está preta, tem uma luz de destaque, a imagem psíquica que eu estou transmitindo é que há pessoas que devem ter atenção e outras que talvez devam ficar apenas na expectativa, apenas observando. Então, essa imagem, né, de plateia, de palco, para mim ela entra em choque com a minha visão de membresia, onde o culto é coletivo. Aliás, o louvor lá, isso deu dor de cabeça de fazer. Nada que a gente vai fazer vai ser rápido. Todas as mudanças são assim, né? Deu dor de cabeça. Mas para eles aprenderem que eles precisavam ouvir a voz da congregação mais do que a deles. Sabe, se o meu microfone é tão alto que eu tô me ouvindo bem, mas eu não tô ouvindo bem o outro, alguma coisa tá errada. Então, o objetivo de quem canta é estimular quem tá lá embaixo. A voz mais alta é a voz do povo, porque o instrumento do Novo Testamento é a voz do povo de Deus. Esse é o instrumento, os louvores são feitos pelo povo de Deus. Essa é a importância do culto congregacional, é que o povo cante, ouça e se ouça cantando enquanto povo de Deus. Infelizmente não é essa a realidade. Rezo, eu queria retornar e a gente começou dizendo o seguinte, e você deu um exemplo interessante aqui daquela pessoa do hospital, né? Eu dizia então que o esvaziamento das igrejas, muitos alegam e colocam a culpa literalmente aqui na pandemia, nesse período pandêmico que nós ainda estamos vivendo. Mas você me levantou uma questão dizendo que a pandemia apenas destacou aquilo que já havia, mas que ninguém percebeu. Então havia um desgaste, as igrejas perdendo seus membros, perdendo os membros e perdendo a participação no culto, que acaba perdendo membro, né? Mas que a pandemia realçou isso e que as pessoas agora... Você também citou que elas acabaram adquirindo um costume, um vício, um hábito de relaxamento. E aí é nesse ponto que eu quero dizer aqui, que eu quero comentar. Bom, quando você não pode ir para a igreja, e a grande parte das igrejas, não todas, mas boa parte teve que recorrer aos recursos tecnológicos, transmitir o culto. E isso se deu de uma forma tão rápida e tão repentina, né? Não apenas rápida, mas repentina, que muitas não tiveram como fazer.
algumas igrejas tiveram que apelar para uma transmissão com péssima qualidade, mas assim, no desespero de transmitir. E outras que já tinham poder aquisitivo, enfim, já estavam estabelecidas, já faziam isso há um certo tempo. Então não mudou muita coisa para elas. Mas a gente percebe o corre-corre, o desespero para fazer essa transmissão. E aí isso entra concordando com o que você disse, que muita gente acaba copiando, sem mesmo saber o porquê está copiando. Mas naquele momento é que havia uma visão de que nós precisávamos transmitir esse culto. A gente precisa prestar um serviço aos consumidores. É essa visão. Eu preciso entregar. E é claro, se aquelas igrejas já tinham aquela deficiência e já percebiam o desgaste, o abandono, o esvaziamento dos seus templos, qual é o raciocínio? Fechar. Então eu preciso. E é claro que olhando para as igrejas maiores, começaram a fazer essas transmissões, algumas de maneira lamentável, com qualidade, mas justificavam. Cada um se justifica dizendo, mas eu preciso entregar, eu preciso pregar. Então bateu o desespero nesses pastores. Bom, o tempo passou. Muitos conseguiram melhorar a qualidade, que já estavam fazendo isso com excelência, melhorou. As pessoas ficaram um certo tempo em casa e algumas pessoas, e eu já ouvi relatos dizendo, olha, eu não tinha o costume, porque eu ia para a igreja. Então, no período do culto, eu estou no templo, prestando meu culto a Deus. Mas agora em casa, eu descobri que tem outras igrejas fazendo isso e eu descobri igrejas que eu não conhecia, com melhores louvores, com melhor administração, e abandonaram não apenas o culto presencial, a sua presença ali, elas abandonaram inclusive a transmissão. E aí agora ela tem um leque de possibilidades. Ela tem ali um buffet? Não. É isso que eu poderia dizer? Voltamos à prestação do serviço religioso. Elas não eram membros daquelas igrejas. Elas eram consumidores de programa. Aliás, isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno nosso. Ele acentuou-se, mas, por exemplo, você pastoreia aqui a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Metropolitana da Boca do Rio. Então, quantas pessoas chegam na Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio que já passaram por 10, 20 igrejas? Porque elas estão em busca de consumir um produto. E assim, quando eu estou consumindo uma marca, o mercado competitivo, e eu descubro alguma vantagem a mais de uma outra marca, eu vou embora. E o melhor de tudo que a pandemia gerou para essas pessoas, melhor para essas pessoas, né? Que a pandemia gerou, é que o consumo delas, o consumo religioso delas, ele pode ser feito sem ter aquele desgaste, aquela chateação de alguém dizer assim, pô, mas você não tá vindo mais, estamos sentindo sua falta, ou ter que dar desculpa porque não tá indo. Não, ela senta no banco dela e ela continua consumindo. Agora, a vida cristã é uma vida de discipulado, igreja não é isso. Serviço religioso, shopping religioso não forma igreja, né? Igreja é uma comunidade de pessoas que foram regeneradas, foram batizadas, que se juntam para adorar a Deus, para amadurecer na vida cristã, um amadurecendo o outro, para manterem comunhão constante e propagarem o reino, né? Tem outras coisinhas na declaração doutrinária lá, mas basicamente Deus está formando um povo unido. E aí a gente... Um outro ponto... Então, Deus está formando um povo, não um público. Exato. Olha. Exato. E a perda nossa, a gente viveu um período aí, desde os anos 90, isso vem mais intensamente acontecendo, que é justamente a secularização das igrejas. As igrejas se tornaram ambientes quaisquer, e aí a doutrina não é importante, né? O importante é a experiência, não a doutrina. Isso é uma volta, tá? Isso já aconteceu antes e é uma volta. Alguns movimentos eles são cíclicos. De épocas em épocas eles atacam o cristianismo. Eles atacam o cristianismo tentando matar. Quando você fala de experiência, de sentimento, e aí a pessoa diz, olha lá, eu não sinto nada. Talvez essa busca aí é uma outra questão que nós vamos entrar. Do meio pentecostal, a influência pentecostal é aqui, e eu não estou nem dizendo do neo, eu estou dizendo do pentecostal mesmo. É do sentimento. Mas mesmo as igrejas pentecostais estão vivendo uma crise, um esvaziamento. Você olha para a Assembleia de Deus, você
pode procurar, você vai ver a maior denominação. Eles estão sentindo um impacto do esvaziamento. Aliás, a Assembleia de Deus tem tomado algumas atitudes até notáveis. Eles têm resgatado a visão doutrinária, uma consistência doutrinária. Eles têm começado a enrijecer as regras. Voltar a enrijecer. Porque houve um afrouxamento normal na nossa sociedade, uma sociedade muito sensitiva, pós-moderna, líquida, que quer sentir, que quer viver, que é relativa em tudo. Só que doutrina vem da palavra de Deus, a palavra de Deus é absoluta. Ela não é relativa. O inferno não é relativo, meu irmão. O inferno é uma realidade concreta. Destaque. Duvide quem quiser, mas o inferno é uma realidade concreta, meu irmão. Não é relativo. Você pode viver a sua vida inteira relativizando e ao final dela, sem Jesus, você irá para o inferno. Sem nenhuma relatividade, você irá objetivamente para o inferno. Então, e aí vem, talvez, e eu acho que esse é o principal ponto, nós temos nos afastado de Deus. Porque sentir, meu irmão, não é ruim, sabe? Você está no culto e você sentir a presença de Deus não é uma coisa ruim. Talvez você não sinta mais a presença de Deus, não pelo culto, mas por você. Sim, talvez o culto, o ambiente, muitas congregações não merecem mais ser chamadas de igreja, elas se tornaram antros, sabe? Lugares de corrupção, lugares de mentira, lugares de luta pelo poder. Isso não é igreja. De foco, de plataforma, sabe? De personalismo, de egocentrismo, lugares onde as pessoas querem mostrar que elas são melhores que... Isso não é igreja. Lugares onde o pecado é aceito. Aliás, o pecado é pregado e a Bíblia tem que ser adaptada para se encaixar. Então, isso não é igreja, sabe? E esses ambientes, se você está num ambiente assim, meu irmão, vai-se embora, não fica. A Bíblia diz que a gente não deve ficar em Babilônia, a gente não deve se corromper. Sempre vai haver essa corrupção acontecendo e aí você não está em uma igreja. Mas talvez o problema não esteja fora, não seja um ambiente corrupto. Mas o problema esteja dentro. Né? E isso passa pelos líderes também. Assim, esses dias eu estava orando, conversando com Deus sobre essa realidade nossa e eu lembrei de um texto bíblico, quando Deus manda os sacerdotes orarem. Talvez os nossos olhos tenham estado secos por tempo demais. E aí Deus manda o esvaziamento até uma forma de nos afetar, de chamar a nossa atenção. Porque eu creio que a igreja, a Bíblia ensina que a igreja é de Jesus. Jesus é o dono da igreja. E ele só ergue a igreja dele historicamente. Quando parecia que a igreja ia morrer, ela levanta com impulso. Grandes avivamentos aconteceram com impulso fantástico. E as pessoas, do nada, elas começam a ver um movimento vivo, dinâmico e crescente da igreja. Mas muitas vezes Deus deixa a gente passar pelo opróbrio. O povo dele passa por isso. Os líderes muitas vezes passam por isso. Para que a gente volte a orar, a chorar, a buscar e a depender. Porque assim, veio pandemia. Muitos pastores precisavam transmitir, entregar e fazer e etc, porque senão a igreja fecha. O que é que a gente, com esse pensamento, está dizendo? A minha força, a minha técnica. A igreja está sustentada em homens e não no poder de Deus. A igreja depende da habilidade dos homens ou daquilo que eles entregam e não da obra do Espírito Santo de Deus. Não dependinho, né? Meu irmão, da provisão. Quando depende de mim ou de você, vai ser um fracasso, vai ser um fiasco. Nós não somos simplesmente competentes. Igreja, eu pregava domingo sobre isso. A igreja, ela é uma obra sobrenatural de Deus. Osso pode viver? Não. Não. Ossos desconjuntados, separados, podem viver? Ossos secos? Não. Ossos sequíssimos podem viver? Não. Mas o que é que o Espírito faz? Ele junta os ossos, ele cria a carne. E aí ele vai perguntando ao profeta. E ele diz bem assim, profetiza sobre esses corpos, para que o Espírito sopre vida sobre eles. E daqui a pouco, aquilo que eram pedaços de ossos secos separados, se torna um exército inumerável de pessoas vivas. Isso é a igreja. O Espírito Santo criando a igreja. Ele cria a igreja do nada, né? Já um prenúncio, né? Pessoas mortas voltam à vida. Isso é a igreja. Porque o Espírito Santo está trazendo essas pessoas. Efésios capítulo 2, né? Estavam mortos os seus delitos. Mas aí isso é outro assunto. Aí é quando a gente for falar da predestinação, etc. Vai pegar fogo. Então, o que acontece é que, claro, então vamos transmitir, vamos correr atrás, vamos resgatar esse
público ou manter esse público. E aí as igrejas que estavam estabelecidas conseguiram, então, entregar o melhor produto. Vamos falar assim, entregar o melhor produto. E agora o consumidor em casa tem a opção, com o seu controle na mão, de escolher qual é a transmissão que ele quer assistir. A gente não tinha noção de quanto tempo ia durar isso. E isso perdurou o quê? Mais de um ano, de maneira mais fechada, mais rígida. Que fique claro que nós ainda não estamos aqui anunciando o fim da pandemia. A pandemia permanece agora de maneira mais abrandada em função da campanha vacinal. Campanha vacinal, do próprio fato de que com o tempo as doenças elas vão se tornando comuns porque nós vamos criando resistência, as pessoas estão adoecendo, continuam adoecendo e aí os anticorpos vão sendo gerados. Chega um ponto em que aquela doença que era uma tragédia, quando os índios tiveram contato com os portugueses, quase todo índio morria, mas chega um ponto que, pela misericórdia de Deus, a gente vai criando resistência e então a vacina é importante, mas o tempo também é importante para que nós possamos ir nos adaptando. Bom, o que aconteceu é que agora esse consumidor, ele se estabeleceu, se acostumou, agora ele descobriu igrejas e cultos, enfim, denominações, uma questão dessa, não apenas entre os batistas, mas a gente sabe de batistas que assistem outras denominações. Bom, ele tem todas as opções para ir ali. E aí a pandemia, então, ela foi sendo amenizada, por assim dizer, e se deu autorização para que se voltasse ao culto. E aí é que começa o drama. Então, alguns pastores pensaram assim, bom, agora o povo está carente, o povo está com saudade, né? Como um esposo que fica afastado da sua esposa, que quando se encontra é uma alegria. Mas não foi isso que aconteceu. Ele abre a igreja, anuncia o culto e vamos hoje com o primeiro culto inaugural. Ninguém, ou um gato pingado. Como é que fica o coração desse pastor? E aí dá um nó na cabeça. Não, para mim isso é maravilhoso. Isso é uma obra da graça de Deus, né? Isso me deixa feliz. Não pela realidade em si, mas porque esse choque de realidade é importante. O que acontece? Eu ouvi um pregador pentecostal dizendo que quando acabasse essa pandemia, nós seríamos crentes melhores, as igrejas seriam vivas e poderosas. Quando eu comecei a ouvir, eu fiz bem assim, esse cara precisa ler a Bíblia. Quando você aperta e espreme uma laranja, o que é que sai? Suco de limão? Sabe? Os tempos difíceis, quando nós somos apertados, vai sair o que está dentro da gente. Sim. Então, se a igreja é uma igreja cheia de defeitos e doenças, e ela vai para o aperto, e vai sair, é problema, né? Se o pessoal já queria deixar de congregar e vem a oportunidade disso, o que vai acontecer é que eles deixam de congregar. Presta atenção. Quando o crente sofre, ele se torna mais crente. Quando o ímpio sofre, ele odeia mais a Deus. E esse é o percurso natural das coisas. O servo de Deus se aproxima mais de Deus com sofrimento. O ímpio odeia e se afasta mais de Deus com sofrimento. Porque o que está dentro de nós é o que sai quando nós estamos sendo apertados. Quando nós estamos... Então, o pastor tem expectativa de que tragédias vão fazer a igreja crescer, o sofrimento vai fazer. A expectativa é irreal, é uma expectativa até ingênua. Então, é bom quando ele recebe essa pancada, porque abre os olhos. É tipo assim, ó, deixa de ser menino, amadurece na fé, olha para a realidade. Se o Espírito não operar, a igreja não vive. Não existe igreja sem a ação do Espírito Santo de Deus, né? Sem o Espírito. E meu irmão, a gente tem que começar a orar a Deus para que Deus levante pessoas, desperte pessoas, traga essas pessoas, aqueça os corações, porque o que a gente está vivendo é um tempo de corações frios, né? Fruto de muita coisa, fruto de pecado, fruto de esfriamento, fruto de eu depender de mim mesmo, a autossuficiência, porque o ministério profissional ele passa por autossuficiência. Eu não dependo de Deus, eu dependo do meu desempenho. Então, autossuficiência, esse mercado religioso, onde as pessoas não têm uma relação de construção de membresia, um culto caricaturado, são tantas coisas que se juntaram para que a gente chegasse nesse ponto, e aí a pandemia veio como mais ou menos uma maneira de acelerar o processo. Ela acelerou o que talvez aconteceria em 10, 20 anos. Então, não é a qualidade, sabe? Lá na igreja tem gente que assiste. Graças a Deus, eles continuam indo para a igreja. Os que são crentes de verdade continuam. Os que não são, meu irmão, não continuam. Dica, pastor. Tempos de crise são oportunidades de mudança, sabe?
A gente ficou o primeiro ano da pandemia, a nossa igreja tem uma regra. Se você não congrega durante 4 meses, você sai do hall de membros da igreja. Você deixa de ser membro, né? A gente conversa, a gente te procura, a gente tenta te ajudar a voltar, mas se você não está congregando, isso é um sinal provável de que você não é um crente, você não é um salvo. Não, eu sou salvo, eu não preciso da igreja, etc. Cara, você não consegue amar o teu irmão que vê. Como é que você diz que ama a Deus que não vê? Não é invenção minha, tá lá na palavra de Deus. Você não consegue viver o amor cristão, mas só tem hipócrita na igreja. Então no mundo agora você está no meio de gente que é totalmente autêntica. Tudo top. Ah, na igreja só tem gente mentirosa. Então agora você vive num ambiente onde todo mundo fala sempre a verdade. Né? Meu irmão, assim, são todas desculpas, são todas maneiras de justificar o nosso pecado. Então, de novo, a ausência no culto é sintoma de vida espiritual doente. Por quê? Quando você está namorando, você quer falar e ouvir a voz da pessoa que você namora. Então você dá um jeito, você se vira, você dá um jeito, cara. Você sai do trabalho tarde, você liga, dorme mais tarde, porque você quer relacionamento. Aí você casa e começa a viver uma crise conjugal. Que é que muitas vezes você quer se ver livre de ouvir a voz de sua mulher ou de vê-la. Porque você está vivendo uma crise. Isso é um problema que está acontecendo e o sintoma a crise cria o afastamento, como aconteceu, por exemplo, no Éden, né? Exatamente. Adão, cadê você, Adão? Exatamente. Ela gera esse negócio de eu não quero nem ouvir o outro, eu não quero participar. Então, a crise... Só que o problema da crise nunca está só lá, está lá e cá. Ele sempre é feito a dois. Então, o problema da igreja nunca... O crente de verdade, eu falo com o pessoal sempre isso. O crente de verdade, ele tá na igreja... Teve um problema lá, ele percebeu, não dá para ele continuar, ele vai procurar uma outra igreja, porque ele é crente. Ele sabe que é importante para a vida espiritual cultuar. Então, meu querido, não quer cultuar, você já procurou, já conversou, já orientou. Meu irmão, a gente tem que fazer o que a Bíblia ensina, a gente tem que considerar como gentio publicano, não é crente simplesmente. Tem que ser retirado, removido. Está em desobediência à palavra de Deus, porque ela manda que nós não abandonemos a congregação. Está em desobediência à palavra de Deus, porque Deus nos chamou à adoração coletiva, ao culto. Deus, quando salva, olha para o livro de Atos, quando Deus salva, ele integra a igreja. Justo. Não existe salvo que viva dissociado do grupo de salvos. O Espírito acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. É um padrão bíblico. Quando eles se convertem lá na pregação de Atos 2, eles se convertem, eles são batizados e integrados à comunidade dos discípulos de Cristo Jesus. E eles passam a ter tudo em comum, eles passam a viver a vida de fé, mais do que até o domingo. Eles passam a ter uma vida de fé, não só no templo, mas de casa em casa, né? E no domingo, tá, gente? Porque o Espírito Santo desce no primeiro dia da semana, é no domingo que o Espírito... Jesus ressuscita no domingo o Espírito Santo desce, no primeiro dia da semana, o domingo é quando as ofertas lá em Corinto são recolhidas, as visões de João são no domingo, a igreja cultua no domingo. Isso aí você já está adiantando um assunto que nós vamos falar aqui sobre o sábado. Mas só para eu fechar isso, então, pastor, conversa com a sua liderança. Ora a Deus, promove um movimento de quebrantamento cristão. E daí, meu irmão, quem não quer voltar a congregar, retira do hall de membros da igreja. Vai, atrás de pessoas novas. Faz como a parábola lá. A casa está vazia, precisa encher. Então corre atrás e Deus vai enviar gente nova. Vai no beco, na viela, nos antros da terra. Deus vai mandar gente. Mas não fica refém de pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja. Aproveita, tem a pandemia, aproveita. Fez o que tinha de fazer, aproveita e resolve. E você, meu irmão, que deixou de congregar, tá aí ouvindo, talvez está discordando de mim muita coisa, pode discordar no que tudo, mas não deixa de congregar não, porque se você é crente de verdade, você precisa dar comunhão, sabe? Uma brasa fora do braseiro vai se apagar. É só carvão. Se você não se juntar com o povo, você não tem um ambiente de edificação mútua, de exortação mútua. Então se junta com o povo de Deus, se junta com a igreja autêntica, verdadeira, procura uma igreja bíblica, sério, mais do que um lugar onde você vai ter uma... eu senti isso, você vai viver isso. É mais do que sentir, é viver a palavra de Deus. O primeiro tópico que nós falamos aqui é a gente identificou que, na verdade, o problema não é a pandemia, mas que poderia ser antes da pandemia. A pandemia apenas realçou essa dificuldade. Um outro ponto que nós destacamos aqui é que o pastor sentiu a necessidade de alcançar agora essa hermeneusia. Eu não sei se da maneira correta ou não, mas era a ferramenta que ele tinha. Pronto.
Uma outra questão que nós vimos é o hábito que ele criou agora tendo que ficar em casa por força de lei municipal e tudo mais. E ele ficou em casa e ele queria essa comunhão e aí fez o uso da internet e assistiu as transmissões pela internet. Alguns criaram um vínculo. Claro que não podemos dizer que isso aconteceu e se abateu sobre todos. Realçou, como você disse, né, no espremer da laranja saiu o caldo do que tinha dentro. Bom, agora eu quero passar para um outro ponto que é interessante. Bom, nós estamos voltando agora. Que não voltaram porque já apresentava esse sintoma antes e que agora realçou. Nós temos também uma outra parte que nós temos que considerar dos idosos. Eu tenho aqui algumas pessoas já avançadas em idade com problemas médicos crônicos, né? E que não voltam, mas que estão ali, infelizmente. E aí cabe a gente visitar e fazer essa... outros se aproveitam... Os diáconos nos ajudam muito nessas visitas. Os diáconos, Os outros se escondem atrás disso. Eu tô com medo, não sei o quê. E aí eu tenho sempre uma palavra para essas pessoas que eu percebo que não é real. Não tem idade, não tem um problema crônico, apenas um medo. O que eu tenho dito para elas é o seguinte: mas você tem ido no mercado fazer compra? Você tem ido trabalhar? Se você tem medo de voltar para a igreja, então o medo é da igreja, enfim, da comunhão no templo, porque você vai trabalhar. Você continua indo no mercado, você continua a sua vida, mas para voltar a congregar você tem essa dificuldade. Eu não estou dizendo, queridos, vocês que estão nos vendo, calma lá. Eu não estou dizendo que todo mundo que alega aí. Existe problemas emocionais? Existe, quem sabe, um trauma, um pânico. Existe as questões psicológicas. Eu não estou dizendo da cara de pau mesmo. Eu estou dizendo da cara de pau. Então é muito mais honesto que você diga: olha, eu não quero mais, eu vou procurar outra igreja, né? Porque aí o pastor gasta aquele tempo, né? Indo, orando, dedicando. Não estou dizendo que orar perder tempo. Estou dizendo que a gente gasta e se deixa de gastar atrás de uma pessoa. Então, eu acho que é muito mais honesto as pessoas dizerem: olha, sabe o que, pastor? Legal, não vou mais. Durante a pandemia eu achei uma outra. Então, tudo bem. Ninguém é forçado, né, a estar. Você faz isso de coração, em adoração. Você faz parte daquela família. Então a pandemia, ela tem essa dificuldade. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que as igrejas hoje estão fazendo? O que, na sua percepção, quais são as estratégias que nós estamos usando? Estou forçando aqui. Qual é a estratégia que o pastor pode fazer? Então, eu creio que a gente tem algumas alternativas sendo buriladas aí, pensadas aí. A gente tem, por exemplo, gente que está investindo pesado em mídia de comunicação. Eu acho que uma ilusão. Algumas pessoas acreditaram assim: vamos profissionalizar a transmissão agora do culto e isso vai fazer com que a igreja encha. A prática tem sido ao contrário. Então algumas pessoas ainda estão nesse sonho que elas vão profissionalizar, fazer um culto bonito esteticamente, e isso vai fazer as pessoas virem presencialmente. Mas se elas estão consumindo dentro de casa sem precisar se levantar, gastar gasolina, nada, por que é que elas vão a uma congregação? Isso é uma coisa, né? Que está acontecendo como uma medida para crescimento em algumas. Outras comunidades estão indo no caminho oposto. Vamos tirar esse negócio da transmissão. Vamos parar para ver se pelo menos quem não estava volta, né? Isso é uma outra. Outras comunidades têm investido, e aqui agora eu começo a olhar algo que eu acho que é relevante. Tem começado a investir em uma coisa que a gente ouve geralmente como igreja orgânica, né? Uma comunidade mais coesa, com caráter familiar. Então, esse argumento da igreja como uma família, o que uma pessoa no mundo individualista como o nosso mais precisa é um grupo para se sentir para ser acolhido, né? Então, por exemplo, tem igrejas que estão adotando o slogan, uma família para você fazer parte, ou você é parte da nossa família, ou venha para esta família, porque a ideia de família é muito necessária. Eu particularmente tenho usado isso, venha fazer parte dessa família. Essa família você pode escolher, olha aí. Agora, isso precisa ultrapassar o âmbito do slogan. Claro, tem que ser real, né? O slogan não é uma propaganda, não é uma fake, né? Mas é um investimento necessário, porque quando a gente olha para a igreja primitiva, e o nosso exercício tem que ser sempre voltar, né, como pastores, como teólogos, voltar às escrituras. E tem um livro muito interessante, queria fazer um merchan aí, né? Olha aí, olha o jabá. Um livro muito interessante sobre igreja. Não vou ganhar nada com essa propaganda. O Novo Normal não tem nada a ver com a pandemia.
né? Eu sei que esse foi o tema da pandemia, o novo normal, o novo normal. O título do livro é O Novo Normal. Eu não lembro agora o autor, mas é da Junta de Missões Nacionais que publicou no Brasil esse livro sobre o novo normal. Aham. E aí, essa obra sobre o novo normal, ele fala um pouquinho sobre passos importantes, interessantes para a gente verificar a igreja, avaliar a igreja. E aí tem um negócio que ele chama a nossa atenção sobre os trilhos, né? É como se a igreja estivesse percorrendo por cima de trilhos. De vez em quando a gente descarrilha. E é importante a gente olhar onde o trilho ficou para a gente voltar aos trilhos, né? Então, o novo normal é voltar aos trilhos, os trilhos escriturísticos. E aí, quando a gente olha para o Novo Testamento, a igreja era uma família autêntica. Eles se conheciam, né? Até os que são, digamos assim, até os que são reprováveis são conhecidos. Você sabe o nome de Ananias e Safira, você não sabe apenas o que eles fizeram, você sabe o nome deles, porque o autor registra o nome deles, porque eles eram conhecidos. Tem um ladoeiro, você tem uma Eles tinham uma comunidade realmente integrada, e eu acho que isso, a igreja show, a igreja shopping, midiática, né? a igreja midiática não pode oferecer, que é uma autêntica comunidade que reflete o evangelho de Jesus por meio do relacionamento de pessoas que continuam com todos os seus defeitos, mas elas possuem uma virtude que não é delas, veio de lá do alto, que é o Espírito Santo de Deus. Então, essa comunidade autêntica que se ama, que se cuida, que se preocupa, que interage, olha só, não é um grupo que espera o pastor ligar, ou o diácono ligar, ou a igreja que não tem diácono, sei lá, o obreiro ligar. Não é isso. É o grupo que faz assim, ó, poxa, eu não vi o Chervinsky no culto, eu vou ligar pra ele pra saber como é que ele tá. Pô, senti falta da irmã fulano de tal, vou ligar ela. Vamos visitar o irmão tal? Uma coisa que às vezes a gente vê em algumas igrejas e que é importante é isso, é não esperar, né? Eu tive uma vez, eu tive uma experiência interessante. Logo no início da caminhada no ministério, meu irmão chegou para falar comigo. A gente teve um processo de mudança, ele veio falar comigo, né? E ele disse que ele ficou muito triste comigo. E eu perguntei, meu irmão, por que o irmão ficou triste? Já sei. E ele fez-me assim, pastor, eu fiz aniversário, o senhor não me ligou. Ou não, eu ia dizer, não foi me visitar. Não, eu fiz Pastor, aniversário e o senhor não me casa. ligou. Várias pessoas me ligaram, o senhor não me ligou. Eu fiz assim, meu irmão, não fica com raiva de mim não. Vamos fazer o seguinte, vamos nos perdoar, porque você também não me ligou no meu aniversário. Mas o senhor é o pastor, eu fiz, e você é meu irmão. A relação mais forte é de irmão, não é de pastor. A relação de irmão é fraterna, é família. Então, o que é que aquele irmão estava na cabeça? Ele estava acostumado à prestação de um serviço, né? Imagina se Jesus tivesse que ligar para cada um dos discípulos ou mandar cartinha para os discípulos. Imagina Pedro e os apóstolos tendo que ir na casa dos 3.000 que foram batizados. Meu irmão. 3.000 não, 3.120, né? Quantas visitas por dia? Sabe, depois mais 2.000, quantas visitas? Assim, eles não iam pregar a palavra, mas era uma comunidade autêntica. Então, uma verdadeira comunidade, claro, pastor, ele deve olhar, sentir falta, ligar, procurar, mas uma comunidade autêntica, não é só o pastor que faz isso, a comunidade faz isso, porque eles se amam, eles são uma família. Então, a gente precisa investir nisso, em relacionamentos reais. A gente tá no mundo de muita relação virtual, onde as pessoas são muita coisa que elas não são. Pura fachada. As pessoas têm muitos seguidores. Eu sou 3K. Mas eu cada sou vez 5K, mais solitárias. E KKKK, porque não tem ninguém, né? Sim. Tem muitas pessoas e, na verdade, não tem então, ninguém. A igreja ela não precisa de, sei lá, 10.000... inscritos no canal. Mas você se inscreva, viu? Resenha Quem precisa da precisa é a resenha, não a igreja. A igreja precisa de membros de uma família dedicados, fiéis. Então, esse investimento numa relação orgânica, real, não apenas a organização que promove o encontro, mas as pessoas que querem conviver e comungar, isso é fundamental. A outra coisa muito importante é voltar à palavra de Deus, voltar ao quebrantamento bíblico. É uma igreja que transpire a verdade de Deus por meio de sua prática, por meio de seu culto. E uma igreja que faça as coisas pensando nas escrituras, olhando para a inspiração divina, né? Tudo que a gente como igreja tem que fazer, a gente tem que avaliar segundo as escrituras. Mas sempre fez, meu irmão, sempre fez, não é argumento, sabe? Tem coisas que a gente sempre fez errado.
Tá na hora de consertar. Então, aproveita a crise, né? Aproveita que o povo tá indo embora, meu irmão, e conserta o que sempre fez de errado, né? Então, voltar para a Escritura é uma estratégia fantástica. Olhar a Escritura, estuda o livro de Atos, né? Começa a orar. Eu acho que a gente precisa de um despertamento. Essa igreja show, ela é horrível. É horrível. Porque você anuncia assim, ó, fulano de tal vem cantar, o artista. Pronto. Então, e a igreja... todo mundo vai atrás do artista. Aí você diz assim, próxima semana, no mesmo dia, vamos ter um culto de oração. Parecem 5 pessoas. O que é que a gente tá vendo? A gente tá vendo uma comunidade idólatra. Agora, eles vão atrás de personalidades e não atrás do Senhor Jesus. Vamos falar em personalidades, você está falando aqui dos louvores, mas também acontece nessa mesma proporção, nesse mesmo exemplo, o pastor da igreja não vai estar pregando. Ninguém vem. Ou o pastor tal vai estar. Então, as pessoas realmente estão indo atrás dessas atrações. É uma personalização. Então, não tenha medo, não pensa assim, ó, 2 coisas, né? Ministério pastoral. Eu gosto muito de falar sobre o campo quando eu penso no ministério pastoral. 2 metáforas que eu acho que são ótimas. Campo e corrida. Sabe? Pensando no campo, você pode plantar maracujá, 2 meses você vai ter resultado. Agora, isso não passa de 2 anos também, no máximo 3. Ou você pode plantar coqueiro. No ministério eu tô plantando coqueiro. Olha aí. Sabe? São anos até o primeiro coco, mas assim, eu vou morrer e vai continuar. Regando, cuidando, tratando. Mas eu vou morrer e vai continuar dando coco. Sabe? Então, ministério pastoral é uma coisa longa. Você não faz nada de imediato. A gente tá na sociedade imediatista. Produz. Fica bonito, viçoso, mas não é duradouro, não é consistente. Logo murcha, fica feio e apodrece. E a própria planta morre. Ela não é consistente, ela não é duradoura. Então a gente não tá no ministério construindo coisas que sejam rápidas. É igual a corrida. Agora vamos pensar na corrida. Agora vamos pra corrida. Meu irmão, o ministério pastoral não é um tiro curto de 100 metros, onde quem chega mais rápido vence. O ministério pastoral é uma maratona, onde quem tem resistência para percorrer todo o caminho vai chegar lá e vencer. A vitória numa maratona não é o título, é chegar no final, né? Eu sei que os profissionais, eles querem o título, há uma disputa, mas cada pessoa que completa aquela carreira, ela é vitoriosa, ela vibra. Principalmente os amadores, nós somos amadores, né? Nós amadores, cheguei ao fim, cheguei de pé. Então, chegar de pé ao fim de uma maratona, esse é o objetivo nosso. Então, a gente vai construir situações que são importantes. Uma igreja bíblica, uma autêntica comunidade de fé, uma comunidade que ela tem organicidade, que ela não é apenas um slogan, que ela não é apenas uma estrutura fria, arcaica. Olha, a gente pode manter toda a nossa estrutura. A gente não precisa deixar de ter união de homens, mulheres cristãs em missão, cantar o canto. Você não precisa deixar essas coisas. Agora, elas precisam continuar vivas, elas precisam estar em 2022. Elas não podem estar em 1920, certo? Porque olha o recado aí. Acabou lá 1920. Então a gente mantém a estrutura, mas mantém ela de forma viva. Porque mais importante do que a estrutura, e aí outra dica de livro muito boa, que é A Treliça e a Videira. Quem não leu esse livro, você que é pastor que não leu esse livro, você precisa ler, né? Tem uma metáfora linda logo no início sobre a treliça e a videira que dá o título do livro, né? Treliça pensando na estrutura. Às vezes a estrutura é tão bela que a gente fica com medo de tocar nela, mas a estrutura não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é a videira, é a árvore viva, é o povo de Deus, é o povo de Deus reunido em torno da palavra de Deus. Então, eu acho que a grande estratégia de evangelização é investir em uma igreja autêntica, que reflita o evangelho, não só no discurso, mas na prática, né? Uma igreja que seja família, não uma igreja familiar no sentido de ter um grupinho aqui que é dono, não etc, panela, mas que seja uma família que tenha várias panelas, porque você se identifica com um grupo, outro com outro. Só que as nossas fechada, isso, né? Mas as nossas panelinhas fechadas se juntam num panelão aberto, né? Então eu acho que eu não tenho nenhuma dificuldade em que, porque você tem identificação mais com um do que com o outro. É natural do ser humano, há vínculos. Agora o problema é quando a nossa identificação aqui impede que a gente se identifique com o outro lá.
né? Então aquela história assim, nós somos jovens, eles são velhos. Beleza, nós somos jovens, nós vamos andar mais com jovens, mas a gente vai amar os velhinhos, a gente vai sentar com eles, a gente vai visitar eles, um negócio bonito. E uma sugestão promova a integração das faixas etárias. A gente vive num mundo que separa, a igreja une, sabe? A gente às vezes faz assim, isso aqui é jovem e adolescente, não pode juntar com os idosos. Não, tem que juntar, porque o adolescente tem que ser um babão, falar só com gente que é tão boba quanto ele. Porque o idoso não pode se modernizar, tem que ser sempre arcaico e conversar só com gente que pensa igual a ele. Até porque a gente não aprende com os iguais, aprendemos com os diferentes. Sabe? Né? Então você vai ter suas panelinhas, mas elas se juntam num caldeirão chamado igreja, povo do Deus vivo. Agora, nós falamos então que a pergunta que eu lhe fiz é quais são as estratégias. Você falou de várias estratégias. E são coisas que não são novidades, né? Essa é coisa que a gente sabe que deve fazer. Juntar a união, a oração, a voltar para o evangelho, manter as estruturas atualizadas no sentido de, né? Disciplina e membresia da igreja também são fundamentais nisso. Né? Criar a consciência de que eu, como povo de Deus, eu presto contas ao meu irmão da minha vida cristã, porque a gente vive num mundo onde cada um quer ser dono de si, ninguém fala nada, ninguém se mete na minha vida diz respeito só a mim. Epa, quando você se torna membro de uma igreja, acabou, meu irmão. Agora você tem uma relação de compromisso mútuo. E a sua vida diz respeito à igreja. Sabe por quê? Porque quando você faz besteira, a igreja vai ser mal falada. Até porque você é a igreja e você é parte da igreja. E as pessoas dizem, você é o fulano da igreja tal. Então tenha compromisso. Agora, Reação, nós temos as igrejas... a gente tem visto aí muito igrejas montando verdadeiros cenários para aparecer na câmera. Então, quem está presencial no culto tem uma visão, mas há um cenário, literalmente a palavra é cenário para aquelas pessoas que estão em casa. Então, tá demonstrando o quê? Que o que tem mais valor, o nosso ato está dizendo. Agora, assim, eu não quero desmerecer, e você que faz a transmissão, você que se dedica à transmissão, a gente não está jogando pedra em você, é o que nós estamos considerando, falando aqui de estratégias, e a melhor estratégia é voltar para a palavra. Na verdade, assim, a gente tá até jogando pedra para que você saia do caminho errado para o caminho certo. Então, assim, quando o gado tá se desviando, às vezes os meninos jogam pedra para o gado voltar pro trilho. Então, assim, a transmissão é uma coisa importante, interessante. A gente guarda essa memória, a gente alcança outras pessoas. Agora, ela precisa ser cumprida dentro do seu papel. Ela é secundária, ela é importante, mas secundária. Ela não é essencial, né? Então, a gente tá tirando pedra em você mesmo. E essa tá tirando pedra em você. A gente tá tirando pedra em você para que você não se perca no caminho, para que você consiga ir para o lugar certo, meu irmão. Com todo amor, é a pedrada de amor. Fiel é a ferida feita pelo que ama, mas o que odeia até o beijo é enganoso. Mas o que eu quero dizer quando eu digo não tô jogando pedra, eu tô dizendo assim, você não precisa necessariamente dizer, olha, agora então acabou, desliga tudo. Você pode usar isso como uma ferramenta desde que você mantenha, que você volte pro caminho. Até porque você levantou uma coisa aqui interessante aí dentro da sua consideração, que fica para registro, né? Então fica para registro. Eu acho que o erro tá em voltar 100% dos seus esforços para um online. Né? Eu acho que isso realmente não dá. É uma ferramenta que nós agregamos, pronto, ok, mantenha isso aqui, mas que não seja teu foco principal. Mais do que ganhar likes, embora o Resenha da Fé não é igreja, né, João? Você pode dar seu like. Aqui é like que vale. Aqui vale. Mas dentro de uma igreja, às vezes você vê a igreja se perdendo, né, atrás de like. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento. O que acontece? Toda vez que a gente descobre uma coisa que é boa, a gente se encanta e às vezes a gente se atrapalha com essa coisa boa. Então, às vezes você tá ali, não conhecia o evangelho, aí você se encanta, você se torna tão radical, tão xiita, que você começa até a machucar as pessoas do seu lado. Você não tá fazendo com essa intenção, mas você faz. Às vezes você descobre uma doutrina, né? Eu tava conversando com um amigo, ele tava me dizendo, rapaz, quando eu descobri a doutrina da soberania de Deus, eu me encantei tanto com a soberania de Deus que eu esqueci que Deus fez seres humanos. Né? E esses seres humanos, eles de alguma maneira têm uma vontade, eles se voltam para fazer, mas é normal, porque o encantamento imaturo, ele faz com que a gente vá extremamente. Então,
a filmagem ali, a transmissão, a gente tava tão encantado e a gente descobriu aquele negócio, Todo muita mundo gente descobriu, fazendo. investiu, gastou dinheiro pra caramba, dinheiro que não tinha a vida toda, a gente precisa fazer. Veio a pandemia, gastou tudo que tinha no caixa da igreja, raspou, deu nem pra pintar o santuário, só deu pra pintar o cenário. Só o cenário, por isso que o cenário tá faz, bonito. né? Então, aí você se apaixonou, etc. Mas agora vamos lá, só esse período, vamos olhar para a igreja, né? Filmagem precisa ser uma coisa discreta, precisa ser uma coisa bem feita, mas feita com cautela. Ele não é o objetivo principal. O objetivo principal é aquela comunidade. A gente não está fazendo um filme. A gente está acompanhando a realidade daquela comunidade. Então, tem um cenário, mas não precisa ser uma cena, né? Não precisa ser uma cena fílmica. Você não precisa fazer uma coisa que não é a realidade da igreja. Até porque isso acaba sendo uma propaganda contra a igreja, sabe? Você tá lá transmitindo, aí o cara tem uma ideia de que a igreja, quando ele chegar lá, tá aquele prédio velho, abandonado, 5 fake. pessoas, sabe? Ele vai se sentir frustrado. Então, assim, mostre, se o seu prédio é abandonado, mostre o prédio abandonado, meu irmão. Mostra o que vocês são. Não tem vergonha de ser o que você é. Mostra o que vocês são, porque o importante da igreja, a estética tem seu valor, mas o importante da igreja não é a estética, é o que ela vive, o conteúdo do que tá em falando, sua tá pregando, tá realidade diária, sabe? É o conteúdo da vida de fé que é a coisa mais importante. Então, mostra quem você é, não tenha vergonha de ser o que você é, não. Eu já recebi, quer dizer, isso já passou, mas logo no início das transmissões, eu dizia assim, olha, você que está em casa nos assistindo, venha participar do culto, é melhor aqui, você que está em casa, a não ser... nós não precisamos do seu like, olha o que eu dizia, nós não precisamos do seu like. Aliás, eu até hoje ainda entendo isso, eu não preciso do seu like, o que eu preciso é que você compartilhe essa mensagem. E aí alguém disse para mim assim, alguém da minha assessoria disse, pastor, a gente precisa do like, porque senão... Não, filho, eu acho que eu prefiro que ela compartilhe. Aqui você dá o like, tá? Aqui dá o like. Aqui você se inscreve no canal, porque o like só não vale não. Se inscreve no canal. E comente também, porque isso vai impulsionar o canal. A gente tá aqui jogando pedra, como disse bem aqui Edson, mas eu queria considerar algumas... Para todos, a gente tem que ver os dois lados. Pessoas que talvez não têm coragem, é verdade, essa é a palavra, de evangelizar, de compartilhar o evangelho com seus parentes, seus amigos, um parente que mora distante. Em função da transmissão ali dos cultos, essa pessoa compartilha essa mensagem para tal pessoa. O folheto de hoje. Não tinha pensado nisso. É o folheto e o ar livre de hoje. Eu penso que eu continuo acreditando na Bíblia. Amém. Temos um crente aqui. Infalível, inerrante palavra de Deus. E a Bíblia ensina 2 doutrinas muito importantes, que é a providência divina e a soberania de Deus. Deus usa coisas, meios, usou um jumento. Me usa você, ele usa meios, coisas, instrumentos para alcançar aquilo que é o seu objetivo, né? Então, a providência divina não falha e Deus consegue chegar a pessoas que talvez não chegassem, né? Eu acho que para alguém que é ateu, a gente tem que fazer igual a Filipe. Filipe, eu acho que é o evangelista dos ateus, né? O ateu, ele diz o quê? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Aí você faz igual a Filipe. Venha e veja. Vem ver. Vem participar, venha ver, venha conhecer o evangelho na vida das pessoas, venha conhecer o evangelho naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, venha ver, né? É impossível que alguém participe de uma autêntica igreja, uma autêntica comunidade de fé, e que essa pessoa não tenha 2 tipos de reação. Primeira reação, ela vai odiar muito a igreja e ela vai sair revoltada. Segunda reação, ela vai ficar chocada e ela vai dizer, existe um Deus que controla todas as coisas, e isso é uma obra desse Deus. Porque a igreja é uma obra sobrenatural. A igreja foi perseguida, tentaram destruí-la. Os seres humanos nós, às vezes, nós pastores,
Fazemos tanta coisa para acabar com a igreja, né? É verdade. Ó, Alguns capricham, né? Não, a gente querendo fazer a coisa dar certa, mas aí você pega... Eu tava conversando com um amigo e ele tava dizendo bem assim, olha, se você pegar um administrador de empresas profissional e pedir que eles olhem algumas igrejas, a forma como elas são geridas, eles vão dizer bem assim, rapaz... Eu não sei como é que não fechou. Isso aqui é sobrenatural, isso aqui tá fora da ciência, porque a gente faz de tudo para quebrar, mas mesmo assim dá certo. Deus está nesse negócio e ele faz dar certo, né? Deus está no meio do seu povo, operando através do seu povo. E ele usa todos os meios. Ele usa a internet, ele usa a transmissão, ele usa até aquilo de errado que a gente faz para alcançar o seu meio. Ele usou o erro dos irmãos de José, né? Que odiavam José, que venderam José como escravo. Ele usou esse erro para que José se tornasse o governante do mundo, abaixo apenas de Faraó. Soberania, ele faz, né, o que quer. Então Deus, em sua providência, usa todas as coisas para que o seu objetivo seja alcançado e ele não deixa nada faltar, nem a nós, nem ao seu povo. Então Deus vai nos ajudar enquanto povo dele a crescermos como igreja. Isso não é uma estratégia que vai fazer a igreja crescer, é o poder do Espírito Santo. A gente depende, usa as coisas que a gente tem ao nosso alcance da melhor maneira, usa as estratégias, usa os planos da melhor maneira, usa a tecnologia da melhor maneira, mas a gente não confia, pelo menos a igreja de verdade, ela não confia em nada que o ser humano use. Ela confia no Deus que age por meio do ser humano e das coisas que ele usa. Eu quero encerrar, já chegando ao final. Eu sempre penso assim, se o apóstolo Paulo usou uma estratégia de pregar nos grandes centros, porque quando você influencia os grandes centros, principalmente Corinto, né? Uma cidade portuária, ele sabia que se ele conseguisse, vamos usar a palavra contaminado, tá tão comum essa palavra contágio, né? Se ele consegue alcançar um marinheiro que tá ali descarregando naquele porto, ele sabe que esse navio daqui a alguns dias vai partir, vai para uma outra terra distante. E esse marinheiro agora influenciado, contaminado, ele vai dizer, eu conheci um cara que me disse isso. E isso vai disseminar. Então, a gente sabe que foi uma estratégia que ele usou nesse sentido. Claro, teve muita dificuldade em Corinto, mas enfim, trazendo o apóstolo Paulo para 2022, você acha que ele teria um canal? Será que ele teria um canal? Será que ele faria live? Será que ele gravaria mensagens? O que você acha, Reto? Essa aqui é uma pergunta interessante. Essa é fácil. Agora, eu quero pegar Paulo em Corinto antes até de responder a sua pergunta. É interessante isso. Paulo é o apóstolo destemido, né? Uhum. Aliás, os apóstolos eram destemidos, mas a gente percebe isso no caráter de Paulo de uma maneira singular. Paulo era aquele tipo de gente, sangue no olho, né? Quando bota uma coisa na cabeça, sai de baixo porque vai fazer. Então, essa parece ser a característica de Paulo que a gente encontra. Mas aí, quando Paulo está na sua segunda viagem missionária, Corinto é parte da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chega em Corinto e a Bíblia diz que Deus fala com Paulo e Deus diz a Paulo assim, ó, Paulo, não tenha medo. Poxa, caramba. Não tenha medo. O cidadão como Paulo tem medo? Eu fico pensando nisso. Não tenha medo. Fale e não te cales. Agora, o que é legal é que não é só não tenha medo e fale. Deus não está só dizendo a Paulo, não sinta medo, no sentido de que eu estou contigo, eu estou te ajudando, e dá um comando. Deus justifica o comando. Diz, fale e não te cales. E aí ele justifica porque ele está dizendo isso. Porque eu tenho muita gente nessa cidade, né? E isso é interessante. O evangelho floresce em qualquer lugar que você pregar sob a direção divina, né? Talvez Paulo estivesse ali e não visse resultados naquele momento. Mas eu e você não precisamos ver. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que nós não andamos pelo que vemos, mas por fé, né? Então não é o que a gente está vendo aqui. Vai lá na frente. Não é o que a gente está vendo aqui. Mas a gente, nessa cultura nossa, nós somos imediatistas, não é isso, Renan? Exatamente. Nós queremos fazer e agora, inclusive queremos converter pessoas. Sim. Queremos converter. Queremos fazer a obra do Espírito Santo. E ainda acha ruim, mas como é que pode? Eu preguei, eu ensinei, e aí? Não tem resultado, né? E aí a gente como igreja precisa fazer o trabalho que a igreja tem de fazer, toda a seriedade, doutrina, ensino com toda a seriedade e confiar que os resultados estão na mão de Deus. Conosco está o trabalho, com Deus os resultados do trabalho. Então você vai fazer tudo que você puder. E aí eu respondendo, Paulo diz que fez tudo e esteve atuando por todos os meios para que pudesse alcançar o máximo de gente para Cristo. Lá em Corinto ele fala isso. Na carta aos Coríntios ele trata disso. Então sim,
provavelmente ele utilizaria os meios de comunicação, tendo que ele nunca abandonou o que era fundamental, né? Então ele ia lá no Areópago, falava, etc, etc, mas depois ele juntava o povo, ele começava a ensinar o povo, e ele começava a doutrinar, e ali surgiu uma igreja. Lembra? Lá, quando no primeiro dia da semana vocês se reunirem, você vai para Atos dos Apóstolos, Paulo está no primeiro dia, Eutico caiu no primeiro dia, então você aí que não sabe, a igreja se reúne no dia do Senhor. Você que tá meio sonolento do aí, Senhor rapaz, se cuidado, reúne no dia do Senhor, e quando o povo do Senhor se reúne no dia do Senhor, por convocação do Senhor e no nome do Senhor, o Senhor opera proezas, maravilhas. Qual seria o canal de Paulo aí? Mas aí eu não sei, eu sei que Paulo teria muita dor de cabeça porque ele não seria nada politicamente correto. Ele seria biblicamente correto, ainda que politicamente ele não fosse correto. Mas Paulo fazia parte daquela visão apostólica, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Não podemos deixar de partilhar o evangelho de Cristo Jesus. Então, ver e perceber que a igreja esvaziou é um choque e é uma tristeza. Mas é uma oportunidade dupla. Primeira coisa, é uma oportunidade de você fazer os ajustes que tem que ser feito. E talvez o fato de a igreja estar cheia de gente, etc., você ia deixando aquele argumento lá pragmático. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Não, igreja não é que tá dando certo. Igreja é o que é certo. Dar certo sempre dará. Agora, você pode dar certo por dar certo, ou você pode dar certo porque está fazendo certo. Então a igreja é o que é certo. Então é uma oportunidade de ajuste. E a segunda oportunidade é de ver um crescimento autêntico produzido pelo Espírito Santo e não por fogo estranho humano, né? São duas oportunidades. Então não olhe para a igreja esvaziada como um motivo de desânimo. Continue clamando ao Deus que salva, o Deus que enviou o seu Filho, o Deus que tinha gente em Corinto e que tem gente em Salvador, tem gente em Curitiba, tem gente no Paraná, o Deus que tem gente em todo lugar, e continue falando sem se calar, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Até porque um grande volume de pessoas não quer dizer muita coisa, né? Do ponto de vista da doutrina, o que é uma igreja? Uma igreja... Ele é um resultado da igreja autêntica. Eu não gosto muito do discurso do fracasso, como se o fracasso fosse, sabe? Estamos vazios porque somos fiéis a Deus. Pô, você tá dizendo então que os apóstolos eram infiéis? Porque lá encheu. Sim. Sabe? Ser cheio não é o nosso objetivo, é resultado. Nosso objetivo é ser fiel. Agora, naturalmente, tudo que é saudável cresce. Então, se você for fiel, talvez não como um maracujá. Lembre do coqueiro. Se você for fiel, no tempo certo, Deus vai fazer a igreja crescer e ir crescendo. E, claro, Deus vai colocar sobre você... Aqui eu preciso chamar uma leitura que eu fiz alguns anos atrás sobre Stephen Brown, pastor, e ele fez uma carta a um de seus alunos. Eu achei aquilo muito interessante. Ele dizia a um aluno: eu sei que você é uma pessoa presunçosa. Eu sei que a congregação onde você está é muito pequena. E talvez você se sinta humilhado quando você olha os seus colegas e vê que eles estão em congregações muito maiores do que a que você está. Mas ouça um conselho de um velho pregador. No grande dia, quando você estiver diante do Cordeiro prestando conta das almas que lhe foram confiadas, você achará que esse pouco povo era gente demais. Então, meu irmão, fica no que Deus te deu, multiplica o que Deus te deu. Mas se Deus te deu um talento, você vai multiplicar esse um talento. Se Ele te deu 5, você vai multiplicar 5. Se Ele te deu 10, você vai multiplicar o 10, sendo sempre fiel, porque aquele que é fiel, ele vai ter um crescimento. Até porque Mas não veja o crescimento como objetivo final do seu ministério. O objetivo do seu ministério é ser fiel a Deus. Crescimento é consequência da sua fidelidade e não a finalidade do seu ministério. Porque eu ia dizer que uma igreja cheia necessariamente não reflete uma igreja verdadeira. Sim. Até porque, pegando aqui a metáfora de Edson do plantio, né? Você tem de repente uma igreja inflada, cheia de gente, né? E que na verdade não reflete, né? Ali é um momento, lembrando daquela situação em que Saulo perseguia a igreja e conseguiu as cartas, autorização, e Gamaliel disse: olha, se isso é obra de Deus, não vá contra não. Se não for de Deus, vai murchar, e aí eu tô lembrando do maracujá aí, vai murchar e vai acabar por si só. Se for de Deus, não vai contra. Então, uma igreja que de fato esteja firmada na palavra, pregando a verdade, ela até pode estar pequena hoje, ela vai crescendo, mas com um crescimento sustentável, duradouro, do que aquela igreja
show, né? Que nós falamos aqui. Nós temos tantas coisas para falar, gente, mas o nosso tempo está já se acabando, né? Então você que chegou até o final desse vídeo, olha, parabéns. Com certeza você aprendeu muito, como eu estou aqui analisando. E esse assunto de igreja esvaziada e essas estratégias, talvez você aí tá em casa pensando, poxa, vou fazer isso, fazer aquilo. Calma, volte o vídeo e veja o que o pastor Riedson está dando como conselho. Não precisa quebrar as câmeras, não precisa jogar nada fora. Aproveite isso, mas faça isso com medida, com equilíbrio, entendendo que isso não é o mais importante. Ele vai lhe ajudar, mas isso não é o fim. Use isso como uma ferramenta. Então eu queria agradecer você e lembrar que toda semana nós temos um conteúdo, um convidado. Toda semana nós temos uma resenha diferente. Tá certo? Então se inscreva, ao like, ó. Coloque seu like aí. E mais que isso, comente. Se você tem um interesse no assunto, o pastor Riedson é o nosso aqui, sócio aqui da Resenha da Fé. Ah, eu tenho uma dúvida. Eu sei que tá cheio de dúvida. Então, só escrever lá, eu quero que vocês conversem ou falem a respeito de tal assunto. E nós vamos aqui convidar o pastor Riedson, ele com toda a paciência, vai vir aqui e vai nos ensinar. Pastor Riedson, muito obrigado pela sua participação. E eu queria que você deixasse a última mensagem aí para aqueles que estão desesperados. Como eu faço? E agora? Porque eu tinha minha estratégia, pastor Riedson bagunçou minha cabeça. E aí, pastor Riedson, fazemos como? Então, acho que terminar com lamentações é bom, né? Põe a tua boca no pó e clame, talvez ainda haja esperança. Comece pela oração, meu irmão. Assim, as boas e as grandes ideias, elas são interessantes e importantes, mas comece pela oração. A igreja explodiu em crescimento depois de um grande movimento de oração. Comece pela oração, comece você a orar. Coloque o povo de Deus para orar com você. Não se preocupe, Deus sustenta a obra. E sustenta, inclusive, quem trabalha na obra. Deus é um Deus de toda a providência. Confie. Sei que é difícil quando a gente não sabe como é que vai pagar a conta de amanhã. Não se preocupe não. Deixa o dia de amanhã na mão de Deus. Cada dia cuida do seu mal. No dia de hoje ele proverá, no dia de amanhã também. Então deixa na mão de Deus. Confie. Começa a orar. Bota o povo de Deus para orar, verifica o que precisa ser ajustado, corrigido, corrige a rota, volta-se para o Senhor em oração, volta-se para o Senhor em busca realmente da direção divina. As ideias nossas são boas, mas Deus tem a palavra final em cada coisa. Então busca a palavra de Deus, busca construir uma igreja autêntica. Não se preocupe, o que é saudável cresce. O que é saudável se desenvolve. Aquilo que tem saúde vai cumprir o seu objetivo. Então, seja fiel e deixe nas mãos de Deus os resultados. Para de viver com o futuro. O futuro pertence ao Senhor. Os resultados estão na mão do Senhor. Nas nossas mãos está a ação. Nós vamos lá trabalhar, vamos nos reunir, vamos orar, vamos convidar. Agora, na mão de Deus está transformar aquele vale de ossos secos que nós falamos em um exército incontável de pessoas vivas, agora vivas para a glória de Deus, vivas espiritualmente, vivas como uma comunidade de fé. Muito obrigado, foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Chervinsky, você é inspirador, que Deus possa te abençoar, te fortalecer Amém. Sempre. Anotou? Volta o vídeo, veja várias vezes. São dicas importantes que vai ajudar você no seu ministério, nessa retomada. Essa palavra retomada está muito... Todo mundo dizendo, vamos retomar sim, com seriedade, com tranquilidade e principalmente confiando na providência do Senhor. Tá ok? Deus abençoe. Pastor Riedson, obrigado por ter vindo. Vai vir mais vezes. Espero seus comentários. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.